palco de todas as decisões. O Kartódromo Internacional de Braga recebeu a quinta e última jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Kia, com mais de 80 pilotos distribuídos pelas 6 categorias da competição. Foi no histórico circuito bracarense que foram conhecidos os novos campeões nacionais num fim de semana onde a instabilidade das condições climatéricas dificultou as escolhas de pneus e a afinação dos chassis. No fecho do Campeonato de Portugal de Karting Kia, João Rito, responsável da FPAC para o karting, fez um balanço positivo da temporada. O karting é, desde o primeiro dia, uma aposta do nosso presidente, Mia Amorim, e que isto tem levado a bom porto o esforço que todos nós temos feito. E eu incluído, porque eu não consigo falhar uma prova, tenho que estar nelas todas. Respondendo à sua pergunta, obviamente que tem sido um campeonato disputadíssimo. Nós estávamos a vê-lo aqui hoje, temos 6 categorias, nenhuma delas está definida. Vão ser definidos hoje os campeões. E isto é um sinónimo de equilíbrio de desportivismo e que nós, FPAC, temos de estar orgulhosos por isso. A X30 é uma categoria que estamos hoje aqui com 28 participantes. Tínhamos 29 inscritos. Infelizmente, na sexta-feira, nos treinos livres, houve um acidente com o nosso querido menino homem, o Henrique Cruz, que é uma simpatia, é um excelente piloto, um ótimo homem. A categoria Júnior chegou a Braga com Noah Monteiro como líder do campeonato e o jovem piloto do Porto acabou mesmo por sagrar-se campeão nacional Júnior. No sábado, Noah Monteiro fez a pole position nos treinos cronometrados e depois venceu a manga de qualificação, mas na final, Frederico Pinto Coelho foi o único a escolher pneus de chuva e surpreendeu toda a concorrência na frente de Rodrigo Vilaça e Pedro Cachada. Sinto-me bem, é sempre bom ganhar, não é? Mas sinto que foi especial, foi a minha primeira vitória pela época, já não ganhava há muito tempo e estou contente por isso. No domingo, Tomás Gomes conseguiu a pole position e Francisco Macedo venceu a manga de qualificação, 2 pilotos que depois lutaram com Yoon-Ho Kim pela vitória na final. O jovem sul-coreano foi mais forte e repetiu a vitória que já tinha conseguido em Leiria. It was good. I didn't have a good day yesterday and today was perfect. Everything went well the way I wanted. Introduzida este ano pela FPAC, a categoria X30 Mini teve 14 pilotos na pista de Braga e consagrou Martim Menezes como novo campeão nacional. O jovem madeirense fez a pole position nos treinos de sábado e depois venceu a primeira final em Braga. Agora em Braga foi um momento difícil, tive esta temperatura má, chuva e seco, mas eu por acaso até aguentei até ao fim. O novo vice-campeão nacional, Martim Marques, mostrou a sua rapidez ao ser segundo classificado no sábado e João Barros também brilhou ao vencer a manga de qualificação e ao ser terceiro na final. No domingo, Gustavo da Silva esteve muito forte logo na manga de qualificação e depois venceu a final na frente do novo campeão Martim Menezes e de João Barros. Não conseguimos fazer a pole, mas também não ficou muito longe, mas conseguimos fazer o que queríamos, que era ganhar. A categoria cadete 4 tempos chegava a Braga com Lourenço Rocha na frente do campeonato e o jovem piloto de Lousada confirmou mesmo o seu primeiro título nacional. No sábado, Leonor Rocha conseguiu vencer a manga de qualificação, mas depois Guilherme Morgado começou a mostrar que estava muito forte em Braga e venceu a primeira final na frente do novo campeão Lourenço Rocha. No domingo, intensificou-se o domínio de Guilherme Morgado, que venceu 2 corridas do dia, deixando Leonor Rocha e Lourenço Rocha nos restantes lugares do pódio. Na corrida final fiz primeiro, logo no arranque passei
para primeiro e depois fui a liderar até ao final, até cruzar a linha da meta. Olá, eu sou o Martim Rodrigues, eu tenho 6 anos. Eu sou o Martim Gomes, tenho 7 anos. Olá, eu sou o Lourenço Correia Antunes e tenho 6 anos. Olá, eu sou o Gabriel Guimarães e tenho 6 anos. Olá, eu sou o Guilherme Santos, eu tenho 6 anos. Olá, eu sou o Vicente, tenho 7 anos. Eu sou o Batista e tenho 5 anos. Estes são os Pequenos Gigantes da Iniciação, uma categoria criada pela Ria Kart e que continua a ser uma das portas de entrada de jovens valores no Campeonato de Portugal de Karting. Seguindo uma fórmula de baixo custo e motores idênticos para o pelotão, a Iniciação chegou a ter 23 pilotos na grelha em 2013, lançando alguns jovens talentos que continuam a brilhar noutras categorias, como é o caso de Luís Alves ou Guilherme Morgado. Este ano, a Iniciação fechou o campeonato com 7 pilotos, mas continua a servir também para a formação dentro e fora de pista, pois tão importante como a pilotagem são os princípios do desportivismo e do respeito pelos adversários, capítulos onde os pais e os mecânicos têm também um papel fundamental. Aos 7 anos, Martim Gomes sucedeu a Xavier Lázaro como campeão nacional da categoria, mas todos os pilotos da Iniciação estão de parabéns pelo empenho e pelo fair play que demonstraram. Em pista, os jovens pilotos da Iniciação também tiveram de correr com o piso molhado. O novo campeão Martim Gomes dominou o dia de sábado e venceu a final na frente do novo vice-campeão nacional Lourenço Antunes e do também promissor Vicente Correia. Fiz tudo a fundo, agradeço ao meu pai, à minha mãe, por me terem apoiado e ao meu mecânico que fiz esta prova até ao fim e liderei. No domingo, Vicente Correia ganhou a primeira corrida do dia e depois Lourenço Antunes foi o vencedor da última final do campeonato, na frente de Vicente Correia e Martim Gomes. Gostei muito, eu sou obrigada pelos meu mecânico, do meu pai, a minha mãe, o meu amigo Martim. Apenas é bom. É considerada a categoria rainha do karting nacional e em Braga a X30 Sénior não desiludiu. Novamente com quase 30 pilotos em pista, a luta pelo título esteve ao rubro e envolveu 2 talentos do karting português, Luís Alves e Frederico Peters. Os dois chegaram a trocar de posição por diversas vezes em pista, mas levou a melhor Frederico Peters, que teve um fim de semana praticamente perfeito. Ganhou as 2 mangas e as 2 finais e sagrou-se campeão nacional pela 4ª vez na sua carreira. Foi excelente o fim de semana, tenho 0 queixas, o material estava espetacular. Não foi fácil gerir com estas condições que houve, foi chuva, seco no meio, foi um pouco tudo, mas conseguimos sempre sair à frente em qualquer condição climatérica. Foi excelente, sempre ganhei todas as corridas, se não me engano, nas pré-finais e uma pole, na outra já não conseguia pole. Já conheço o Luís há muitos anos, somos muito amigos, não é o primeiro campeonato que disputamos, mas tenho orgulho, tanto em mim como nele, por uma luta limpa e justa até ao fim. Luís Alves chegou a Braga como líder do campeonato e também foi um dos grandes protagonistas em Braga, terminando a final de domingo no 2º lugar, na frente de Luís Leão. No sábado, Tomás Caixeirinho e Gabriel Caçoelo também conseguiram terminar nos lugares do pódio, atrás do novo campeão nacional Frederico Peters. Registro ainda para Henrique Cruz, piloto que estava a discutir os primeiros lugares do pódio no campeonato e que não pôde alinhar em Braga depois de ter sofrido um acidente nos treinos de sexta-feira. Já na categoria X30 Master, Rui Chagas e João Fernandes chegavam a Braga na luta pelo título e repartiram as vitórias nas 2 finais do fim de semana. Com estes resultados, Chagas garantiu o título de campeão e João Fernandes foi vice-campeão nacional na frente de Pedro Paiva. Registro ainda para o regresso do pentacampeão nacional Adolfo Castro, que foi o piloto mais rápido da Master em Braga, apesar de não pontuar para o campeonato.
Na categoria X30 Super Shifter, o líder Ricardo Borges não teve um fim de semana fácil em Braga, mas confirmou o favoritismo ao sagrar-se campeão nacional absoluto e também na categoria sénior. Com a chuva a baralhar as contas, Elias Barros mostrou que quem sabe nunca esquece e regressou às vitórias à geral no campeonato, ganhando a final de sábado na frente de André Serafim e de Pedro Oliveira. É uma lotaria. Para ganhar esta corrida é preciso ter um pouquinho de sorte. Qualquer corrida é preciso ter sempre a sorte do nosso lado, obviamente, mas foi uma lotaria porque os cronometrados foram à chuva e consegui fazer a pole position, consegui arrancar de primeiro, mas a primeira manga a seco, eu sabia que os meus adversários iam estar ali bem a calcar-me os calcanhares, não é? E então passaram-me, o Ricardo, o Borges passou-me, eu aguentei o segundo lugar na segunda manga, mas na final, lá está, a sorte também veio um pouquinho para o meu lado, voltou a chover e eu à chuva estava muito forte, e então voltei a ganhar a final e aí a corrida. No domingo, os pilotos da categoria Master voltaram a dar cartas. André Serafim ganhou a manga de qualificação à geral e depois voltou a não dar hipóteses na final, ganhando na frente de Hugo Marreiros e Elias Barros. Foi uma bela forma de festejar o título de campeão nacional Master. Começamos a ganhar e acabamos a ganhar da melhor forma. O campeonato desde sempre estava garantido, bastava-nos continuar com esse mesmo trabalho que eu tenho vindo a falar. E aqui em Braga foi excelente, tinha tudo bem trabalhado, tanto para chuva como para seco, eu sabia que estava rápido nas duas condições. Entre os pilotos da categoria Gentleman, Paulo Martins confirmou o seu título de campeão nacional com uma exibição quase perfeita em Braga. O piloto da equipa RAC venceu as duas finais e sagrou-se campeão nacional na frente do estreante Joaquim Rocha e também de Nuno Portela. E caiu assim o pano sobre o Campeonato de Portugal de Karting Kia, mas a maioria dos pilotos vai agora preparar a emblemática Taça de Portugal de Karting, a disputar em Leiria nos dias 6 e 7 de novembro.